A palavra se escondeu de mim, em algum canto desconhecido, distante do alcance dos sentidos, acima da linha de raciocínio. Ali assim permaneceu calada, oculta e introvertida sina, e o corpo chama pela expressão, e assim se acumulam os dias. São tédio fugidio as horas, no quarto ou na rua onde for, porque a boca anseia e tem sede do canto que um dia exclamou. E toda a torta profunda angústia vai nesse instante se iluminar, no filme lúgubre que é o sonho que a noite intensa vem projetar. Porém logo despertam os olhos, brilhante novidade da manhã, a cidade, as ruas e seus filhos, os carros e motos, sinfonias vãs. Recebo um chamado para a vida, para o mistério do que há de vir. Lá fora, os desejos do corpo se enroscam e chamam por mim. Porém, minha resposta não ouvem, não alcança a minha melodia, porque o impulso que falta ao rosto é a palavra ainda perdida. Vasculho o obscuro subsolo, por várias gavetas e armários, reencontro sonhos e memórias, imagens de apelo incendiário. Me permito e logo encaro as figuras que surgem do breu, a luta exaure meu corpo tão forte quanto o papel. E então me percebo no estado da livre emoção pungente, e os cintos dos ventos o sopro, a palavra se faz presente. Eu te asseguro, seu amor é chama, então não brilha onde é escuro. Nas profundezas dos abismos te asseguro, o amor não pode progredir nem prosperar se falta o ar. Bem lá no fundo, bem na gaveta em que a memória ainda é crua, se guarda sonhos, fantasias lá no fundo. Aquela pose, aquela foto, aquele olhar, e atrás o mar, bem lá no fundo. E é tão urgente, se a vida gira e modifica o humor e a mente. Um outro corpo, uma outra voz é sim urgente. Torcer o tempo e aprender a transpirar, e assim amar completamente. Amar as cores, os sabores que há na rua, jamais calar nem impedir o que há no peito. Tocar as nuvens sem tirar os pés do chão, com precisão. Eu te asseguro, seu amor é chama, então não brilha onde é escuro. Nas profundezas dos abismos te asseguro, o amor não pode progredir nem prosperar se falta o ar, bem lá no fundo. Eu te asseguro, eu te asseguro, eu te asseguro. Essa música eu escrevi ela em março de 2021, acredito. Ela se chama O Amor nos Subsolos por conta de um livro que se chama Memórias do Subsolo, que é um livro do Fyodor Dostoiévski, que é um autor que eu gosto de ler. E eu escrevi ela nesse momento porque foi uma história que me marcou mesmo. A história daquele personagem que, através daquele enredo, ia para lugares tão profundos de si, tão profundos da consciência, do seu orgulho. E fiquei com essas ideias na cabeça, assim. E também, pensando especificamente em algumas pessoas próximas, eu acho que essa é uma música que fala sobre essa importância da transpiração. E o que eu falo de transpiração eu quero dizer com a sensibilidade, a comunicação também. De que, por mais que
a gente deseja, não é possível alcançar esse amor, e eu não estou falando de um amor romântico, não acredito nisso, mas não é possível alcançar esse amor sem que você tenha transpiração, que você consiga transpirar os seus sentimentos e que você tenha o ar dentro de si, né? Então, dos subsolos da gente, dos nossos subsolos, é lá onde a gente encontra o amor próprio, assim. Então, acredito que essa música fala disso, sobretudo, assim. Me vem à memória, alguém me contou, me deu a notícia de todo o horror. O fogo ardia, queimou o altar, queimou o futuro, queimou o amor, queimou o desejo. E o sonho em cinzas o vento levou, levou a angústia e todo o rancor e toda a memória pro tempo esquecer o brilho dos olhos, as curvas do rosto, o cheiro do corpo. E o tempo vai mover, soterrar tudo que já foi ou será. O tempo vai correr, vai remir tudo que hoje dói, vai sangrar tudo que pulsar, tudo que insistir, tudo que crescer, tudo que fluir. Mas basta alguém lembrar, basta pra existir, basta alguém saber, basta alguém sentir. E o tempo vai mover, soterrar tudo que já foi ou será. O tempo vai correr, vai remir tudo que hoje dói, vai sangrar tudo que pulsar, tudo que insistir, tudo que crescer, tudo que fluir. Então, essa se chama Persistência da Memória, e é a música que abre o EP que eu lancei no ano passado, chama Sonhos em Cinza. E, aliás, o título do EP eu tirei de um verso da música mesmo. E, bem, essa música tem uma coisa curiosa, inclusive, porque enquanto eu estava escrevendo ela, eu achei que estivesse falando de uma coisa, mas depois passou um tempo e percebi que ela trata de outra coisa, assim. E eu acho que essa é a música que tem um significado importante para mim, porque ela é uma música que trata de morte, assim, uma música que trata de perda, principalmente. Então, acho que o que eu quero dizer com memória é a memória das pessoas que tiveram parte da minha vida, não estão mais aqui. Acho que falando principalmente da minha avó e do meu pai, assim. No momento que eu escrevi essa música, meu pai não tinha falecido ainda, mas depois isso fez muito sentido.
E eu acho que quando eu quero dizer, não só nessa música, mas nas músicas em geral, acho que esse elemento da memória é muito importante, porque acho que é isso que faz parte de mim, me constitui principalmente, mais do que qualquer outra coisa. A memória de onde eu vim, de quem eu sou, de quem são as pessoas que fazem parte de mim, assim, quais são os lugares que fazem parte da minha vida, assim, uma questão mais nesse sentido. É que o sino se agita, toca a terceira vez, faz pensar, reviver a lembrança que assombra e que insiste em ficar. Vem do amor, da paixão e um amor tão sincero pra acabar com razão. Sucumbiu em tensão. É que o corpo repica logo que essa emoção faz vibrar, sacudir, vem com a força dos mares, toma conta de mim, faz tremer, faz ruir, vem aquece meu peito com o calor de um vulcão, faz pulsar, faz sentir. Quando o tempo enfim passar e a vida se refizer, sem rancores eu vou lembrar que amei você, te amei à beira do mar, dei tudo que eu soube dar e te amei em Minas Gerais, até que não pude mais. Quando o tempo enfim passar, deixar eu olhar pra trás, recordar tudo que foi bom, pensar que me fez maior. Por enquanto vou me afastar e assim posso perceber a ferida que aberta está, consegue cicatrizar. Quando o tempo enfim passar, deixar eu olhar pra trás, recordar tudo que foi bom, pensar que me fez maior. Enquanto vou me afastar e assim posso perceber a ferida que aberta está, consegue cicatrizar. No abismo dos abismos, o frio penetrante, o escuro desesperador, a solidão irreversível e asfixiante, os erros acumulados no tempo, aflorados por brancas inseguranças, o medo senhor dos sonhos, filho primogênito da angústia, pintado de amarelo brilhante, espalhafatoso e inevitável como um receio, invencível como um desejo,
sentimentos muito bem guardados nas gavetas obscuras dos segredos, abaixo da consciência, acima do orgulho, lá no fundo, mais que profundo, encontra-se um espelho. Eu sou da cidade chamada Cordeiro, que fica na região serrana do Rio, e toda a minha família é de Cordeiro também. E voltando para trás, a família da minha avó, por exemplo, é todo mundo da região serrana, do que a gente sabe pelo menos desde a avó da minha avó, assim. É um pessoal que nasceu nas fazendas de lá e minha avó foi a pessoa que foi para a cidade. Não sou o único músico da minha família. O meu avô, ele chamava João também, eu me chamo João por conta dele, mas eu sou João Vitor, ele era só João mesmo. Ele era violeiro e cantava na cidade. Minha avó dizia que numa fase da vida dele ele cantava serestas, assim. Então, acho que posso dizer que eu sou a terceira geração de violonista da família, assim, porque a minha mãe também é, e acho que a minha mãe é a grande referência, assim, porque era uma referência que estava dentro de casa, tinha instrumento em casa por conta dela. Então, acho que por conta disso, a relação com a música sempre teve muito forte, assim, não de apenas ouvir. O meu pai, por exemplo, ouvia muita música e hoje eu percebo que eu tenho muita influência de algumas músicas que meu pai ouvia. Por exemplo, foi por conta do meu pai que eu conheci Zé Ramalho, que é das minhas grandes referências, assim, na parte poética, né? Mas acho que por conta da minha mãe eu tive essa relação de fazer música mais do que ouvir. Mas, curiosamente, depois de um tempo eu passei a ter uma relação de música dentro do meu quarto, assim, porque eu acredito que dos 16 até os 23 não devo ter feito apresentação nenhuma, assim, porque foi nesse momento que eu comecei a me aproximar mais do jornalismo, a ter essa vontade de fazer jornalismo. E o que começou escrevendo blog, eu cheguei a assinar uma coluna de um jornal da minha cidade no terceiro ano do ensino médio, que chamava O Sessentista, que era o nome do blog também. E aí eu escrevi um texto por mês, geralmente era uma resenha de um álbum, alguma coisa assim. Mas foram essas experiências que me levaram para a faculdade de comunicação aqui em São João del Rei. A partir de São João, acho que no final de 2016 foi o ano que eu cheguei aqui, teve a ocupação da reitoria da universidade. Eu fiz parte da ocupação da reitoria da universidade. Lá eu conheci muitas pessoas e eu comecei a tocar com as pessoas que eu conheci lá, principalmente em sessões de improviso, na casa de alguém. Eu frequentei muito a República Memória de Peixe, tenho amigos que eram da República, então foi naquele ambiente ali. A partir daquele momento da pandemia, quando eu fiquei na minha casa, os primeiros 6 meses de pandemia, eu realmente fiquei 100% isolado, só saí uma vez de semana para ir ao mercado. Foi a partir dali que eu tive o que eu interpreto como um mínimo distanciamento da comunicação, que abriu espaço para que a música voltasse a ser um desejo, a ser uma possibilidade, eu diria assim. Que não sou um cara que pensa só na música, assim. Acho que eu penso na palavra, talvez mais até do que eu penso na música, assim. Principalmente porque eu escrevo mais do que eu toco, e acho que talvez é nisso que eu queira identificar em relação a outros compositores, outros tocadores de violão, assim. Acho que eu sou o cara da palavra. A palavra que pode ser cantada, pode ser recitada, pode ser escrita em forma de texto, artigo, qualquer coisa, assim. Mas por aí. Cara, não tem como não falar a respeito do que o Brasil está vivendo, assim. Acho que o que a gente vive hoje é o embrutecimento total dos corpos e das mentes, que é o custo social, o custo emocional, o custo subjetivo de um golpe de Estado que a gente passou em 2016, assim. Então, eu que nasci em 97 e cresci no Brasil dos anos 2000, eu cresci com expectativas de poder ser adulto num país que não existe mais, assim, com possibilidades que não existem mais. Pensando nessa coisa da cidade, eu diria que o que mais como é que eu posso dizer? O que mais me influenciou para pensar a música como eu penso hoje, pensar a poesia como eu penso hoje, pensar também o lugar de um artista, talvez a relação que eu tive com o movimento negro de São João foi muito mais importante do que a relação que eu tive com musicistas em São João, assim. Porque a relação que eu tive com o movimento negro foi o primeiro momento em que eu não me senti sozinho na minha vida, assim. O primeiro momento em que eu não me senti estranho, mesmo me senti diferente, mas não me senti estranho de forma alguma, não me senti isolado. E acho que essa relação que eu tive me deu motivos para continuar seguindo. E muitas vezes, quando eu estou falando dos meus sentimentos, quando eu estou falando de tristezas que eu sinto, de transtornos, de ânsias, eu estou falando muito mais sobre o
o que significa ser um homem negro no Brasil do que eu estivesse fazendo uma música que parece um discurso de publicidade de campanha política, assim, sabe? Eu não tenho intenção de fazer isso, assim. Eu acho que acho que pensando no subjetivo, você consegue chegar lá, assim. Acho que é mais por esse sentido, assim, mas tem que se falar, assim, tem que se falar que o Brasil tá à beira de a gente pode entrar numa situação muito complicada, assim, no sentido da estrutura social que já está fragmentada, a gente já passou por rupturas e existem agora riscos que a gente nem achava que teria, assim, e eu falo risco de uma questão supremacista mesmo, assim, e supremacista branca no caso, de um movimento político que não é só reacionário, ele não é só um movimento político que acredita no livre mercado. Acho que não é a questão é essa, assim. Acho que é a questão de fundamento de país mesmo, assim. É um projeto racista, um projeto misógino acima de tudo, assim, e um projeto com ódio de classe. Acho que é isso que tá a gente já está vivendo isso.